Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso. Boa noite, Silvana. Pai do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Glória a Deus. Compartilhe com os seus amigos. Abra aí no seu Face, né, uma live para estar compartilhando com seus amigos, compartilhando com aqueles que vão chegando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que está entrando agora, você que está chegando, né? Dá um glória a Deus aí, dá uma paz do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos estar aí louvando o Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, irmã Maria, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa noite fria, é bom mesmo que nós pudéssemos estar ali na igreja, é bom mesmo que nós tivéssemos estar presente, bom mesmo é que nós estivéssemos juntos, unidos, sentindo o calor humano, mas como está sendo impedido, né, devido aí o crescimento do coronavírus, e nós temos visto aí muitas vidas sendo ceifadas por este vírus, né, maldito, que tem atrapalhado a nossa vida, que tem trazido tristeza, tem trazido preocupação, tem trazido medo, mas nós não podemos permitir que isso venha abalar a nossa fé. Nós não podemos permitir que isso venha nos afastar da presença do Senhor. Precisamos continuar caminhando, queridos. Precisamos continuar caminhando, precisamos continuar olhando para frente, precisamos continuar crendo nas promessas de Jesus. Essas promessas é que geram esperança no nosso coração de que Ele vai voltar e Ele vai nos buscar. Ele já preparou esse encontro, né? E nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Ele vai voltar, em que Ele vai fazer, mas nós precisamos nos preparar todos os dias. Todos os dias nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus, para nos encontrarmos com Jesus. De uma forma ou de outra, nós vamos ter que nos encontrar com Ele. E que se isso venha acontecer de uma forma agradável, né? Que nós podemos ser encontrados, como diz a palavra de Deus, que naquele dia o Senhor nos encontre como servos bons e fiéis. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Eu preparei aqui um louvor, né? Que nós vamos estar louvando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Tatiane Nascimento, joio ou trigo? Quem é você, querido? Já comece a se identificar. Você é joio ou você é trigo? Hoje nós vamos aprender um pouco e nós vamos meditar nesta palavra, que é a parábola do trigo e do joio, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24.
você já quiser preparar a sua Bíblia, amém? Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Aleluia. Eram 5 loucas, 5 prudentes, um retrato que glória a revela Deus. Realidade. É o joio que cresce no meio do trigo, o pecado que fere a santidade. É o mal que se alastrou e está tentando se passar por escolhido, mas não pode enganar. O oleiro está te vendo e em breve ele vai separar. Joio no meio do trigo não vai mais ficar. Ele vai separar, ele vai separar. Na peneira de Jeová você vai ter que passar. E é nessa hora que todos irão saber a diferença da prudente a louca aparecer. E as loucas nessa hora vão se desesperar. Glória a Deus. Ajuda, nada adiantará, pois o noivo chegou, separou os prudentes. Isso não é filme nem história não, é realidade. Glória a Deus. A porta vai se abrir. Aí, Sanderley, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Como é que você está? Glória a Deus. Aleluia. É o joio que cresce no meio do trigo, o pecado que fere a santidade. Glória a Deus. Se alastrou e está tentando. Compartilhe aí com seus amigos, querido. Abra uma janela e abre um vídeo. Vamos compartilhar esta palavra nessa noite. É tempo de nós meditarmos. É tempo de meditarmos na palavra de Deus. É tempo de nós buscarmos mais a presença do Senhor. Diante desta pandemia, diante destas dificuldades, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós nunca imaginaríamos que um dia nós iríamos viver uma situação dessa. E nós precisamos buscar mais a Deus, precisamos estar mais. A palavra do Senhor diz que buscai enquanto se pode achar. É um tempo que nós estamos tendo, é um tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Vigiai e orai, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil, queridos. Estamos vivendo um tempo que precisamos de perseverar. Adore ao Senhor. Aleluia. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Deus abençoe.
uma trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. Adore o Senhor. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Aleluia. E quando a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Glória a Deus. Esconda este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme, esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro. Aleluia. Igual a Deus na hora da partida. No Apocalipse, no Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja e Jesus levou no arrebatamento. Agora em toda a natureza, sem o chão da terra, Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, daqueles que te buscam, Senhor, daqueles que ouvem a tua voz e te obedecem. Estende as tuas mãos de graça e poder nesta noite, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Perecer aquele que é fiel. É verdade. A igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aleluias. Aleluias. Magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Esconde este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste. Aleluias. Glória a Deus. Será que nós estamos preparados para esse dia, meu irmão? Será que nós estamos preparados para o arrebatamento? Será que nós estamos preparados para recebermos a vinda do Messias? A palavra do Senhor diz que Ele virá sobre as nuvens e o Espírito Santo de Deus vai levar a igreja até Ele. Será que nós estamos nos preparando para esse dia? Você que está chegando agora aí, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo aí, o Ricardo. Deus abençoe o Ricardo, Vanesca, o Márcio. Aleluia, Sanderley, irmã Maria, Silvana. Deus abençoe. Será que nós estamos preparados, queridos, para estarmos realmente esperando a volta de Jesus? Aleluia. Você que chegou agora e quiser pegar a sua Bíblia, abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, que fala sobre a parábola do trigo e do joio. Vamos meditar nesta palavra nesta noite,
Porque nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos escolher de que lado nós estamos. Você tem que descobrir o que você é. Ou você é joio ou você é trigo. Amém? Ô PH, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Fica conosco aí até o final desta live. Deixa Deus falar contigo nesta noite aí, em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Hoje eu recebi algumas mensagens, né? Parece que hoje é o dia do homem. E que bom quando nós passamos pelo caminho, quando nós nos encontramos com algumas pessoas. Que bom que algumas pessoas lembram de nós e nos honram com uma mensagem. Nos honram enviando uma mensagem, enviando algo que alegra o nosso coração. Pessoas que nós fomos instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E eu vejo que é dessa maneira que Deus encontra um caminho para honrar aqueles que se colocam na posição, se colocam na brecha, né, daqueles que não são ingratos. Hoje eu recebi algumas mensagens aí, eu fiquei muito feliz de saber que ainda tem pessoas que passaram pela nossa vida e nos amam. Isso muitas vezes é ser trigo, mas também tem muito joio, né? Tem muito joio que passou e não marcou como deveria a nossa vida, assim como também eu quero crer que eu devo ter passado na vida de algumas pessoas que também não fui um bom trigo. Mas glória a Deus que Deus nos dá o discernimento para nos arrependermos e pedir perdão. E fazer o caminho de volta, para que haja conserto. Amém, queridos? Mas vamos adorar ao Senhor. Eu tenho mais um hino que eu gostaria que você ouvisse comigo. O Rei está voltando. Aleluia. Glória a Deus. O Rei está voltando. Vai haver pânico, choro, desespero naquele grande dia. Aleluia. O mercado está vazio, todo o tráfego parou. Construtores não trabalham, a colheita já findou. Afazeres são deixados, terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vem, Maranata, vem, aleluia. Nunca houve nada igual, todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do
Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. A trombeta já está tocando, meus irmãos. O céu já está se abrindo e o Senhor já está nos chamando de volta. Aleluia. Aleluia. Ao Cordeiro já chegamos neste lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem te buscar. Oh, Jesus. Aleluia. Ele vem te buscar. Aleluias. Glórias a Deus. Ele vem nos buscar, querido. O Rei está voltando. E Ele vem nos buscar. Glórias a Deus. Prepare a sua casa. Prepare a sua casa. Prepare a sua família. Prepare. O Senhor está falando. Prepare a arca, porque se você não conseguir salvar ninguém ao seu redor, mas que você ainda seja como Noé, salve a sua família. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, salve a sua família. É tempo, dá tempo. O Senhor está nos dando um tempo, assim como Ele deu para Abraão, para Isaac, assim como Ele deu para Jacó, assim como Ele deu para Moisés, assim como Ele deu para Noé. Ele está nos dando um tempo de consertarmos as nossas casas. Ele está dando um tempo para fazermos conserto da nossa vida. Aleluia. E a minha pergunta nessa noite, querido: como está a sua plantação? Como está a sua fazenda? O que você tem plantado? Quem você é na plantação de Jesus? Você é joio ou você é trigo? Aleluia. Quem você é? Vamos para a palavra de Deus? Está com a sua Bíblia aí para acompanhar? Para você não ficar só nas minhas palavras? Glória a Deus. Como é que está chegando o som aí, querido? Está bom o som? Está todo mundo ouvindo bem? Aleluia. Ricardo, me dá um alô aí. Glória a Deus. É um tempo para você pegar a sua Bíblia, para você conferir junto comigo. Nós não podemos ficar somente na palavra, naquilo que o pastor prega, naquilo que o homem de Deus traz. Nós temos que nos certificar, temos que fazer como a tribo de Bereia. A tribo de Bereia, eles não comiam qualquer coisa, eles consultavam a palavra de Deus. E assim, nós temos que também ser da mesma forma. Buscar entendimento, buscar sabedoria, discernimento da palavra de Deus. Amém, queridos? O véu foi rasgado, nós não precisamos mais de sacrifício. Hoje, o que nós precisamos é de obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. Amém? Valeu, Ricardinho. Obrigado, querido. É o que nós precisamos no dia de hoje.
Abra sua Bíblia lá então, vamos lá. A parábola do trigo e do joio. Essa parábola do joio e do trigo, ela foi contada por Jesus num dia em que ele saiu de casa e ele se assentou à beira do mar da Galileia. E uma grande multidão sentou ao redor dele, se reuniu perto dele, e então ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia escutando os seus ensinamentos. Porque Jesus não tinha uma igreja. A igreja de Jesus, ela não tinha um piso bonito. A igreja de Jesus não tinha fumaça, não tinha luzes. A igreja de Jesus, ela não tinha luxo. A igreja de Jesus, ela tinha poder. A igreja de Jesus, ela tinha fé. A igreja de Jesus curava. A igreja de Jesus libertava. A igreja de Jesus chamava a atenção das pessoas, chamava as pessoas para perto. Mas as pessoas, queridos, eram pessoas que realmente tinham sede da palavra. Pessoas que tinham sede, elas tinham fome da palavra. E é assim que nós temos que ir. E essa parábola, ela está registrada lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante até o 30. E a sua explicação em Mateus 13, do 36 ao 43, é interessante que num estudo, numa leitura, eu vendo, Deus me deu uma revelação tremenda desta palavra. Talvez você já ouviu, mas eu quero passar para você esta noite, para que nós venhamos nos identificar quem somos nós nesta parábola, quem somos nós na plantação, porque a palavra diz assim, propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, queridos? Veja bem que aqui Jesus, ele está comparando o reino dos céus com o campo. Ele está comparando o reino dos céus com uma lavoura, uma fazenda, onde havia um pai de família que plantava trigo. E então, esse homem saiu a semear uma boa semente no seu campo. Ele plantou somente trigo. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando ele dormia, quando os homens dormiam, veio o seu inimigo e no meio semeou joio. Isso acontece, trazendo para os dias de hoje, trazendo do espiritual para o material, nós vamos perceber que isso acontece nos dias de hoje e está acontecendo no nosso meio. Porque o inimigo, ele tem levantado irmão contra irmãos. Dentro da própria igreja nós podemos ver o joio crescendo do lado do trigo. Mas nós vamos aprender a diferenciá-lo, porque quando os servos chegam e dizem para o dono do campo, para o pai de família, e eles dizem assim, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha o que ele responde, ele diz: não, nós não podemos colher agora, nós não podemos arrancar o trigo ou arrancar o joio, porque os dois têm a mesma semelhança. Hoje nós não temos como fazer isso, porque os dois
estão recebendo a mesma palavra. Os dois estão plantados no mesmo campo. Os dois são parecidos, são iguais. Para que você não arranque o trigo, espere um pouco. Ele manda esperar. Deixei crescer ambos juntos até a ceifa. Aqui tem um mistério. Por que deixar o joio crescer junto com o trigo? Por que deixar o bom junto com o ruim? Tendo em vista que o trigo é uma semente boa. É uma semente que ela produz alimento, ela tem vitamina, ela tem nutrientes, ela é com o trigo você consegue fazer pão, bolo, você tem muitas coisas boas para fazer com o trigo, sendo que o joio é uma erva, é um veneno, ela não presta para nada. A diferença entre o joio e o trigo é muito grande. E nós podemos ver que tanto nos frutos, como nos dias de hoje, o cristão, nós temos dentro da igreja o trigo e o joio. Jesus contou uma parábola dizendo que o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Essas boas sementes é representado pelo trigo. Nos dias de hoje, a boa semente é a palavra do Senhor. Mas uma bela noite, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou sementes ruins no meio do trigo. E essas sementes ruins eram sementes de uma erva daninha. E na parábola ela é chamada de joio. Mas quando o tempo passou e as plantas cresceram, o empregado do dono do campo percebeu. E nós conseguimos perceber hoje, nesse mesmo campo, na igreja, no templo, nós podemos perceber quem é joio e quem é trigo. O significado desta parábola, o próprio Jesus, ele explicou o significado desta parábola em Mateus 13, do 36 ao 43. Vamos aqui agora, vamos ler essa parte. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Olha só, querido, que forte isso. Quem são os filhos do reino e quem são os filhos do maligno? Porque os filhos do reino, ele propaga a palavra, ele leva a palavra de boas novas. Os filhos do reino, eles querem viver em comunhão. Os filhos do reino não provocam contenda, fofocas ou intrigas, e nem mesmo viram as costas para o necessitado. O versículo 39 diz que o inimigo que o semeou é o diabo. O diabo tem semeado no coração de homens e mulheres, ele tem lançado dardos, ele tem contaminado o coração dessas pessoas. Nós podemos ver, eu anotei aqui algumas diferenças entre o joio. O que o joio faz? O joio, ele só causa confusão, contenda, intriga, fofoca, porque é uma erva daninha. Ela veio para destruir, ela veio para separar, ela veio para contaminar o trigo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, pastor, eu ainda não entendi como é que nós podemos observar qual é a diferença do trigo e do joio. Quando o dono do campo,
quando o pai de família que mandou plantar, quando o seu servo chega para ele e diz para ele: Senhor, quer que nós vamos colher o joio? Ele diz: não, vamos esperar o tempo da ceifa. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Como nós podemos perceber, o crente maduro, cheio do fruto, porque só quem dá fruto é o trigo. O trigo dá fruto, e quando ele dá fruto, ele se dobra. Se você estudar um pouco e você for buscar as características do trigo, o trigo ele vai crescendo junto com o joio. Só que quando ele tiver o fruto e ele tiver maduro, ele se dobra. O crente maduro, o crente que tem sabedoria, ele se curva diante do Senhor. É um crente que honra, é um crente fiel, é um crente obediente. Ele se curva. Ele não é soberbo, ele não é orgulhoso. Amém, queridos? A diferença é que o trigo, ele dá fruto. O bom crente, o crente maduro, ele dá fruto, é aquele que se dobra. Mas o joio não, ele permanece em pé, ele permanece rígido, ele não se dobra, ele não se verga, ele não dá fruto, ele só dá problema. E aqui é porque que o homem diz para esperar o tempo da ceifa. Esperar o tempo da ceifa, porque daí nós podemos ver e separar. Aqui ele está dizendo que o dono da ceifa virá. E quem é o dono? Se é o Filho do Homem, quem é? Quando Jesus vier, ele vai separar o trigo do joio. E não está difícil nos dias de hoje nós sabermos quem é trigo e quem é joio, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de tratar as pessoas, pelas suas atitudes, pela sua desobediência ou obediência, pela sua fidelidade ou infidelidade. Nós podemos perceber quem é joio e quem é trigo. Daqueles que se dobram, daqueles que se humilham, daqueles que entendem o seu lugar em Cristo, o seu lugar na igreja, o seu lugar no corpo de Cristo. Mas tem aqueles que são rebeldes, não se dobram. Tem aqueles que não perdoam. Tem aqueles que permanecem. Não, eu vou continuar na minha posição. Se ele quiser, ele que vem falar comigo. Não fomos chamados por Deus para vivermos num mosteiro, isolado de tudo e de todos, mas para vivermos neste mundo iluminado e abençoando as pessoas que nos cercam. O joio significa coisa daninha que surge entre as boas e as tentam corromper. Você já percebeu que tem pessoas que viram as costas para você, saem da igreja e não estando contente, eles vão contaminar o coração de outros com fofoca, com mentira, com intriga, com contenda. Isso é característica do joio. Jesus, nesta parábola narrada lá em Mateus, ele nos diz que o homem, ele semeou boa semente. Todos nós recebemos a boa semente. Todos nós. Mas quando nós deitamos para dormir, vem o inimigo e semeia sementes ruins. E nas igrejas hoje em dia, existem muitos problemas causados por joio. O versículo 25: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando nós demos legalidade, quando nós, ao invés de nós tirarmos um tempo de oração, ao invés de nós tirarmos um tempo de jejum, aquele tempo que estamos ociosos, sem fazer nada, e ficamos dando ouvido para balela, fofoca, intriga, ficamos dando ouvido para coisas que não acrescentam, mas nos contamina. O trigo, aqui nesta parábola, o trigo é o povo de Deus, e o joio é o povo
que veio para contaminar. O povo de Deus crê em Deus e anda nos seus caminhos. Ama o Senhor Jesus de todo o seu coração. Crê no sacrifício de Jesus na cruz. O trigo, sendo o povo de Deus, é um povo fiel. É um povo que luta e defende o Evangelho, defende a igreja, ele defende a palavra do Senhor. O trigo é o povo de Deus que não abandona a congregação, que não abandona os irmãos. Queridos, algo que me chama muito a atenção é que quando Jesus foi para a cruz do Calvário, só um dos 12 discípulos, só um ficou do lado dele. Judas traiu Jesus. Olha o fim de todos aqueles que traem a confiança de Jesus. Ele poderia muito bem perdoar Judas. Ele poderia ter ido atrás de Judas. Mas ele não foi. Porque este é o fim daqueles que traem Jesus, daqueles que receberam uma missão sacerdotal e traíram Deus. E o que me chama a atenção é que os discípulos, quando eles entenderam tudo isso, eles se uniram, eles não negaram a sua fé, eles não viraram as costas, mesmo com o risco da própria vida. Eles não, vamos fechar a igreja, vamos malhar o pastor, vamos malhar o presbítero, não, aquele irmão pecou, não, eles não fizeram isso. Isso é o que? É trigo. O povo de Deus crê em Deus, anda com Deus. Esse é o trigo. Agora o joio, ele quer trazer contenda. O joio quer dividir a igreja. O joio quer dividir os irmãos. O trigo possui a essência. O joio só tem aparência. Por isso que o homem, aqui o pai de família, quando era inquirido, quando os seus servos dizem, olha, queres que nós vamos arrancar? Ele diz, não, deixai crescer ambos. Sabe por quê? Porque o trigo, ele tem a essência e o joio só tem aparência. O que está querendo dizer aqui, meu irmão? Que tem muito crente que só tem aparência de crente, se veste como crente, anda com a Bíblia debaixo do braço igual crente, dá glória a Deus igual crente, faz que ora igual crente, mas quando vira as costas, é joio. É joio. Divide os irmãos. Xerei comandarai. O trigo produz muitos frutos e alimenta as pessoas. O joio não produz nada. Olhe para aquela pessoa. Olha para aquela pessoa, meu querido. Olha para aquela pessoa que ninguém segue ela. Olha para aquela pessoa que não dá fruto. Se ela olhar quais são os seus frutos. Por isso, eu estava falando aqui no princípio desta live, quando eu disse que hoje eu recebi mensagem de pessoas que passaram pela minha vida e pela vida da minha esposa, aonde nós fizemos a diferença. Esses são os frutos que estão aparecendo. Hoje nós temos pessoas que nós ministramos, que são líderes de casais para sempre, que são diáconos, que são presbíteros. Nós temos pessoas que passaram pela nossa vida e hoje são pastores. Esses são os frutos gerados pelas nossas vidas, usados por Deus. Aí eu te pergunto, quais são os teus frutos? Porque o trigo possui a essência e o joio só a aparência. Aparência. Mas o trigo, quando ele está cheio do fruto, ele se dobra. O joio não se dobra. O joio é soberbo. O joio é orgulhoso. O joio, ele não quer fazer conserto. E qual vai ser o fim do joio? O joio não produz nada, é inútil, e se ingerido é um veneno. Tem pessoas que ficar do lado delas é um veneno, porque ela só reclama do problema, ela só tem problema.
ela está sempre doente, ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para a igreja, ela não tem tempo para os irmãos. O joio é totalmente contrário a estas verdades e está longe de Deus, foi colocado no meio do trigo para destruir. Aleluia. Eu estou trazendo esta palavra nesta noite, querido, para que eu e você, porque Deus ministrou primeiro no meu coração, para nós refletirmos quem somos nós no campo, quem somos nós no reino de Deus, porque nós fizemos parte de um propósito de Deus aqui na terra. Oh Deus, o trigo produz fruto de fidelidade, o trigo produz fruto de mansidão, o fruto produz o fruto do domínio próprio. Agora o joio produz infidelidade. Pode ver que o joio, ele não é fiel. O joio gosta de rixa. O joio gosta de ver confusão. O joio não é obediente, está sempre questionando. O trigo não. O trigo ele dá o pão, ele dá o biscoito, o trigo ele dá vários frutos. O trigo será colocado no celeiro de Deus e o joio será queimado. O joio será queimado. Não sou eu que vou separar. Não sou eu que vou dizer quem é joio e quem é trigo. A Bíblia diz que quem separa é Deus. Porque o joio e o trigo são muito parecidos. E só Jesus que sonda os nossos corações e sabe quem é quem. Ninguém foge do seu reto juízo. Só Jesus sabe. Só Jesus sabe quem é trigo e quem é joio. Porque é só Jesus que sonda os nossos corações. Mas nós, aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos nus, nós já podemos perceber quando a pessoa ela é humilde, quando é um verdadeiro discípulo, quando ele se dobra, quando ele se humilha, quando ele se arrepende, quando ele realmente quer a comunhão, quando ele realmente quer unir as pessoas. Nós podemos ver hoje, nós podemos observar, aleluia. O trigo é material e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. O lugar do trigo é no celeiro e o joio é no fogo, pois não tem utilidade, faz mal. É um engano, assim como era a figueira que Jesus amaldiçoou. E por incrível que pareça, querido, nós podemos ver isso em todas as áreas do cristão, em todas as áreas. Não importa o título, não importa a posição. Hoje nós temos joio, desde o púlpito até a porta, ou desde a porta até o púlpito, porque tem joio no meio do trigo. Nós podemos observar, mas quem vai separar o joio do trigo é Jesus, é Deus quem vai separar. Muitas vezes o joio é plantado em nossas vidas, em nossas igrejas, quando nós nos descuidamos, quando demos ouvido a falácias, descuidamos, temos falta de disciplina, quando nós não somos disciplinados. Quando eu e você não temos disciplina, quando nós não temos reverência, quando nós não temos respeito, nós abrimos uma brecha e o inimigo entra e ele planta no meu e no seu coração o joio. Damos lugar ao espírito mundano, enfraquecemos moralmente e somos negligentes. Aí nós nos tornamos presos do mundo.
Tem muita gente que está aprisionada pelo mundo. Tem muita gente que não consegue se desvencilhar. Tem muita gente que não consegue se libertar deste mundo ainda. O crente Raimundo está com um pé na igreja e outro no mundo, mas o mundo está dentro dele. Já há um ditado que diz que é muito mais fácil tirar uma pessoa do mundo, mas é difícil tirar o mundo dela. Aleluia! Oh Deus Todo-Poderoso! Eu quero deixar nessa noite essa mensagem para você. Não sou eu. A palavra de Deus é quem diz que quem vai separar o joio do trigo é Deus. Ele fará essa separação. Eu tenho lutado a minha vida depois que me converti, conheci a palavra. Eu tenho lutado para ser trigo. Todos os dias eu tenho mordido a língua, eu tenho tentado matar a carne para tentar ser trigo todos os dias. E não é fácil. Muitas vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa incredulidade, às vezes as nossas dúvidas nos tornam joio. A gente não se dobra, a gente não obedece, a gente não tem disciplina. E aí nós nos tornamos presos do mundo, soberbos, indisciplinados, prejudicados com o veneno do joio, o veneno que o joio possui. E é um veneno nocivo à saúde, porque esse veneno nos torna pessoas amarguradas, invejosas. E amargura, inveja traz enfermidade. E não é uma enfermidade só física, é uma enfermidade, uma morte espiritual. Essa parábola de Jesus é uma demonstração muito grande do seu amor, da sua misericórdia a todos os homens. Jesus queimou o joio para não queimar as pessoas que têm oportunidade de aceitar a mensagem e a advertência. Quem é você, querido? Quem é você? Você que tem que olhar no espelho. Você tem que olhar para dentro de você. E é você quem vai dizer para você mesmo. Você não precisa dizer aqui, você não precisa denunciar, mas o que você está sendo nos últimos dias? Você é mais joio ou você é mais trigo? Aleluia! Louvado seja Deus. Nós temos que ser mais trigo, porque o trigo tem utilidade. O trigo é benéfico. O trigo alimenta. O trigo dá saúde, porque tem proteína, tem vitamina. Com o trigo se faz muitas coisas. Com o trigo você pode colocar ele em vários ministérios, que ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai ser alegre. Aleluia. Louvado seja Deus. O grande significado desta parábola ensina sobre a realidade da existência do mal entre o bem, mas aponta para o fato de que no final de tudo, o Filho do Homem cuidará, através de seus anjos, de separar os que são bons daqueles que são maus, isto é, os redimidos dos ímpios, os filhos do reino e os filhos das trevas. Aleluia. Os bons entrarão na sua bem-aventurança. Os bons herdarão a vida eterna ao lado de Deus, enquanto os maus serão lançados no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus usou essa parábola muito claro, porque aqueles que são maus vão ser atados e vão ser amarrados e serão lançados no fogo de enxofre. É importante se lembrar que, apesar de Jesus ter contado esta parábola a uma grande multidão, a sua explicação foi dada apenas aos discípulos. Ele deu só aos discípulos. Louvado seja Deus que eu e você hoje temos a Bíblia. Louvado seja eu e você que temos aqui o livro que nos
nos orienta e nós podemos então ter a explicação para sabermos quem somos nós no reino de Deus. Satanás se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho. O diabo está empenhado em distorcer a palavra de Deus, de semear semente ruim, de modo que os seus representantes se misturem no meio do seu povo. Quantas vezes nós já ouvimos, querido, que satanistas tem dentro da igreja, satanistas que muitas vezes são convidados para pregar, ou o pastor não sabe, ou não investigou. Aqueles que professam o falso evangelho e servem como agentes de Satanás se aparecem com trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Eles são joio. Assim como os falsos pastores, os falsos profetas, no meio da igreja tem o falso trigo, que está com seu coração amargurado. Na primeira contenda ele divide a igreja. Na primeira vez que for chamar a atenção dele, ele vira as costas e sai falando mal dos irmãos, da igreja, do pastor. Isso não é trigo, isso é joio. Isto é joio. Aleluia. Quem você é nesta noite? Que posição que você está? Qual o teu lugar no reino de Deus? Qual a posição que você tomou dentro da sua igreja? Quem é você? Você é joio? Ou você é trigo? Quando eu vi essa passagem, é como se eu tivesse visto Deus me deu uma revelação, e como se eu tivesse visto uma imagem, como se eu tivesse visto um filme, é como se eu tivesse visto uma visão, e Deus me falava, Ele mostrava para mim, tá vendo essa aqui? Isso aqui é trigo. Olha o que acontece quando o trigo tem o fruto. Olha o que acontece quando o trigo tem o fruto. Ele se dobra. Diferente do joio. O joio não amadurece. Quanto mais tempo ele ficar na terra, mais ele fica enraizado, mais ele fica em pé, mais soberba, mais orgulho, mais incredulidade. E aí é que eu percebi, veja bem, queridos, depois de 12 anos lendo, estudando e conhecendo, agora o Senhor me dá uma revelação dessa. Porque tudo há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e sobre a terra. Talvez foi para esse tempo que Deus quis me mostrar esta revelação de que um verdadeiro crente, ele é cheio do fruto do Espírito. E quando ele está cheio do fruto do Espírito, ele morreu para este mundo. Ele se humilha, ele se encurva, ele baixa a cabeça. Ele é disciplinado, ele é obediente, ele é fiel. Quanto aqueles maus crentes são como joio, que não se curvam, criam raízes, são soberbos, são orgulhosos. Eu tive essa imagem, essa visão na minha mente claramente. Deus quer que nós sejamos como o trigo, porque no dia que Deus vier para separar, Deus não criou eu e você para sermos lançados no inferno. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas o Senhor nos deu uma escolha. O Senhor nos deu um livre-arbítrio. E só existem dois caminhos. E um dos caminhos, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim. Agora tem o outro caminho. E aí é você que decide. Não perca mais tempo, meu irmão. Não perca mais tempo. Curve-se. Seja disciplinado, seja fiel. Seja fiel em todas as situações. Tem pessoas que são fiéis naquilo que lhe provém. Tem pessoas que são fiéis naquilo que lhe agrada. Tem pessoas que são fiéis e eles fazem um negócio com Deus. Olha, eu te dou se tu me dá, eu faço se tu fazer. Não, com Deus você não barganha. Com Deus nós temos que obedecer.
Com Deus nós temos que ser fiel. Deus não é brasileiro que dá jeitinho. Deus não tem um supermercado para suprir as tuas necessidades. Deus não tem um banco onde Ele vai te prosperar, não. A chave disso, a chave ela vira, a chave disso tudo, ela dá duas voltas nessa porta que está fechada. A primeira volta que essa chave dá, ela chama-se obediência. A segunda volta que essa chave dá, chama-se fidelidade. Nós não precisamos, eu não preciso, queridos, como eu trouxe uma palavra, nós não precisamos, eu não preciso de curso de teologia, eu não preciso de escola dominical, eu não preciso ter um título de bacharel. Se eu entender que eu só preciso ouvir e obedecer, o resto Deus faz. Eu só preciso obedecer e ser fiel, o resto Deus faz. Foi assim desde o princípio da criação. Se nós olharmos desde Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que o povo sempre pereceu, o povo sempre atraiu enfermidades, e não é de hoje, o povo sempre atraiu terremoto, tudo isso foi atraído pela desobediência, pela incredulidade, pela falta de obediência a Deus. Nós podemos ver os filhos de Coré, nós podemos ver os filhos de Arão que levaram fogo estranho para dentro do templo. O que aconteceu? Falta de obediência, falta de disciplina. Estamos tratando as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Estamos, queridos, nos dias de hoje nós estamos como os filhos de Eli. Estamos iguaizinho aos filhos de Eli. Queremos o melhor do sacrifício. Queremos o melhor do sacrifício, quando na verdade não é isso que Deus quer de nós. Nós comeremos o melhor dessa terra se ouvirmos atentamente a sua voz e obedecermos ao que diz a sua palavra. Aleluia. Essa semana eu conversava com um pastor amigo meu e eu disse para ele, porque quando nós éramos jovens, nós também não quisemos ouvir os mais velhos. E eu vejo hoje que nós demos tanta cabeçada na vida. Eu vejo hoje que eu errei tanto na minha vida. Hoje eu poderia estar tendo uma vida estável. Hoje eu estou com 59 anos, eu poderia estar aposentado. Eu poderia estar com bom salário, viajando, talvez pregando a palavra de Deus não precisava mais estar no meu trabalho circular. Mas eu fiz tanta besteira na minha juventude que hoje aos 59 anos eu ainda tenho que trabalhar. E quando nós vamos conversar com os mais jovens, eles não aceitam. E hoje eu digo, se eu tivesse ouvido os mais velhos, se eu tivesse ouvido os conselhos dos anciões, se eu tivesse ouvido o conselho daqueles que passaram, que já tiveram uma vida. Mas isso é uma rotina, isso é uma bola de fogo, isso vai passando e a gente só percebe que errou depois de tempo. Então quero dizer para vocês, queridos, ouçam. Se você não quiser ouvir a voz dos mais velhos, ouça pelo menos a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, ouça a voz de Deus. Porque aqueles que ouvem, aqueles que praticam, aqueles que são obedientes e aqueles que são fiel, Deus tem suprido. Vocês que estão me ouvindo, vocês que conhecem a minha vida, sabem que eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus fez na minha vida. Pela sua bondade e misericórdia. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho não, queridos. Eu também sou pecador, tenho meus erros. Mas é porque eu resolvi mudar de vida. Eu mudei as minhas atitudes. Eu mudei as minhas palavras. Eu mudei o meu comportamento. Eu creio na palavra de Deus. Eu pratico a palavra de Deus. Aleluia.
nada mais justo de que tudo que eu recebo é bênçãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu não sei se eu te ajudei nesta noite. Você é que escolhe o que você quer ser: joio ou trigo. A sua escolha hoje será as coisas que vão acontecer na sua vida amanhã. As consequências do amanhã estão nas escolhas de hoje. As consequências de amanhã estão nas escolhas de hoje. Amém, meu irmão? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor venha de encontro à sua decisão. Porque não vai ser o pastor, não vai ser o pai, a mãe, não vai ser o presbítero, diácono, sacerdote, seja lá o título que for, que vai dizer se você é ou não. Quem vai fazer a divisão, quem vai fazer a colheita, quem vai separar é Deus. E quem sabe o que você é Jesus. Ele que sabe quem você é, porque é Ele que sonda os corações. Amém? Eu queria agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até agora. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei, a irmã Silvana botou ali Alex. Talvez seja para orar por ele, é isso, Silvana? Orar pelo Alex. Vamos orar aí por todas as pessoas, né, queridos, que estão aí passando por esta luta, pelas famílias que têm entes queridos aí que foram acometidos do coronavírus, estão lá entubados na UTI, por aqueles que estão nas suas casas ou onde quer que tiver alguém doente agora, né, que o Senhor entre com providência, em nome do Senhor Jesus. Querido e amado Deus, Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos e te damos graça nesta noite. Nós te louvamos e te damos graça, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe à nossa mente, ó Deus, a diferença entre sermos joio ou sermos trigo. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes nós tomamos o livre-arbítrio de tomar decisões pela força dos nossos braços e das nossas pernas. Muitas vezes, durante a caminhada, durante o nosso dia, nós nos tornamos joio, porque não perdoamos, porque não voltamos atrás para fazer conserto, porque ficamos rígidos de pé, sem disciplina, porque nós somos infiéis. A nossa pequena fé, a incredulidade, a dúvida que abate. E muitas vezes nós assim fizemos como aqueles homens que dormiram, porque enquanto eles dormiram, o inimigo veio e semeou o joio, semeou uma semente ruim. Assim também é na nossa vida, Pai. Mas nesta noite nós queremos te pedir perdão e dizer para o Senhor que nós queremos ser como o trigo. Nós curvamos a nossa cabeça, nós nos curvamos diante de Ti, queremos ser cheios do fruto do Espírito. Queremos nesta noite receber os dons do Espírito, ó Pai, que sejamos cada dia melhor. Vá de encontro, Senhor, a cada pessoa que assistiu ou que vai assistir esta pregação. Vá de encontro àqueles que estão no leito de dor, lá no hospital. Seja ele criança, jovem, adulto ou idoso. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos esta pandemia. Nós repreendemos, meu Deus, este coronavírus. Meu Deus, que o Senhor entre com providência agora, dando sabedoria aos cientistas, aos homens que o Senhor escolheu para acharem a cura, a vacina para esta enfermidade. Tende misericórdia do teu povo. Abençoa-nos esta noite de sono, Pai. Vá de encontro, Senhor, a cada pessoa, a cada família aqui representada, abrindo, Senhor, as janelas do céu sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço. Amém e amém.
Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glórias a Deus, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Eu agradeço a cada um de vocês que ficou comigo até agora, que você tenha entendido, compreendido. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma noite de sono tranquila, restauradora. E deixe Deus falar com você. Que você tenha sonhos, que você tenha revelações da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, Lucivânia. A paz do Senhor, boa noite. Deus abençoe. Também o Ricardo, a Silvana, Deus abençoe. A Fran, missionária Fran, Deus abençoe. Aleluia. Minha filha Cíntia, que Deus abençoe. Pastor Valdomiro, glória a Deus. Sanderley, irmã Maria, louvado seja o santo nome de Jesus. Você que não colocou o seu nome aí, mas está assistindo aí, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.